o povo se recuperando aí. Fala, eu sou o Lucas e hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez vamos falar de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana. Então aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Quicando Bola, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Quicando a bola. Yeah, we're kicking it, we're taking control. Quicando a bola. Someone join us, gotta let the good times roll. Vamos falar aí então dos times brasileiros que jogaram nessa rodada. Hoje estou só eu, falei que não conseguiu participar da gravação. Então o próximo vídeo aí do Quicando a Bola vai estar de volta, mas hoje eu sozinho aqui passando um giro na rodada de Libertadores Sul-Americana dos times brasileiros, começando pelo Grêmio, né? Que na terça-feira ganhou por 1-0 do Estudiantes, gol do Nathan Fernandes, já lá no segundo tempo. E mesmo com um a menos, com o Vilhaçante lá no segundo cartão amarelo ainda cedo no segundo tempo, o Grêmio conseguiu sua primeira vitória na Libertadores, depois de estrear perdendo os 2 primeiros jogos. Ainda é o lanterna do grupo, tem muito a percorrer, muito caminho a percorrer ainda para sonhar aí com o mata-mata, mas o grupo tá bem embolado, né? O Grêmio é uma lanterna com 3 pontos, o dele é o Huachipato com 5. Então, tem muito campeonato ainda, tem muita fase de grupos ainda para o Grêmio se recuperar mais ainda. Além disso, teve Atlético Mineiro 3, Peñarol 2. O jogo aí bem movimentado, o Atlético abriu 3-0 com Scarpa, Paulinho e Scarpa, né? O Paulinho deu assistência para o Scarpa, depois o Paulinho fez o segundo gol, e o Hulk deu assistência para o terceiro gol, o segundo de Gustavo Scarpa. Mas o Maximiliano Oliveira e depois o Maximiliano Silveira diminuíram para o Peñarol ainda relativamente cedo. Tinha ainda mais uns 20 minutos de jogo, vai rolar, mas não saiu mais nenhum gol. O Galão da Massa segue aí 100% na competição da Conmebol. O seu maior rival empatou com União La Calera na Sul-Americana, 0-0, União La Calera e Cruzeiro. O terceiro empate do Cruzeiro em 3 rodadas aí neste grupo da Sul-Americana. Já tinha empatado na estreia por 0-0 com a Universidade Católica, depois empatou com 3-3 com o Aliança e depois agora nessa terceira rodada 0-0 de novo com o União La Calera e terceira posição do grupo nesse momento, fora até do playoff, pré-oitavas. Aí com uma Universidade Católica bem disparada já pela vaga direta nas oitavas de final. O Corinthians, mais uma decepção para o Corinthians, para o time alvinegro. 1-0 para Argentinos Juniors. 1-0. Aí o Gaston Verón fez o gol bem cedo para Argentinos Juniors e o Corinthians não teve reação quando estava ali na metade do segundo tempo. Então veio o gênio do Raul Gustavo dar uma cotovelada na bandeirinha e ser expulso e praticamente jogar pra de cal, né? O Corinthians não teve mais, não estava conseguindo reagir nem com 11 contra 11, imagine com 1 a menos. E aí, derrota do Corinthians, que ainda está 2 pontos atrás, do Argentinos Juniors, que é o líder do grupo F, mas não está convencendo nem em campo, nem nos resultados nos últimos jogos. Aí, o Corinthians de Antônio Oliveira. O último brasileiro que jogou na terça-feira foi o Cuiabá, empatou em 1-1 com o Deportivo Garcilaso, também conhecido como Goiás do Mal. E lá no finalzinho, já na reta final do jogo, o Isidro Pita abriu 1-0 com a assistência do Denilson. Depois o Carlos Beltrán empatou tudo para o Deportivo Garcilaso. E o Cuiabá, nesse momento, é o vice-líder, né, do grupo, atrás apenas do Lanús, e se classificando, então, para os playoffs
da Sul-Americana pré-oitavas. Na quarta-feira, o Botafogo conseguiu sua primeira vitória, tal como o Grêmio tinha perdido os 2 primeiros jogos na Libertadores e ganhou agora do Universitário, ganhou de 3-1, abriu 3-0 com Eduardo, com Luiz Henrique e com Eduardo de novo. Ainda nos acréscimos, o Christopher Olivares fez o gol do Universitário, né, o gol de honra, mas a primeira vitória do Fogão conquistada, é o lanterna do grupo, assim como o Grêmio, a 2 pontos do líder Júnior Barranquilla, que tem 5. O Bolívar venceu o Flamengo, né? O Flamengo aí teve problemas na altitude, vem aí no seu momento mais conturbado do ano, depois de empatar com o Palmeiras num jogo em que os 2 técnicos, Abel Ferreira, curiosamente, os 2 melhores técnicos do futebol brasileiro, Abel Ferreira e Tite, foram muito criticados pela postura que os times adotaram. E o Flamengo na sequência vai na altitude, o próprio Palmeiras também foi na altitude na sequência, pegar o Independente Del Valle, mas já eu falo. O Flamengo perde aí, já sai levando o gol do Francisco da Costa, com a assistência do Bruno Sávio, e depois o próprio Bruno Sávio faz o segundo gol, quando o Flamengo já tinha empatado com o Matias Vinha. Né? E o Flamengo, neste momento, atrás do Bolívar, que está 100% no campeonato, o Flamengo tem 4 pontos aí no segundo lugar, se classificando também para as oitavas. O Palmeiras venceu na altitude o Independente Del Valle por 3-2, numa vitória, assim, uma virada épica. O Kendry Páez, né, muito se destacou a disputa entre Kendry e entre Endrick, né, 2 jovens jogadores aí do futebol sul-americano que em breve vão estar brilhando na Europa, o Kendry no Chelsea, o Endrick no Real Madrid. O Kendry fez o primeiro gol, depois da assistência para o Royals fazer o 2-0, mas já no final do primeiro tempo o Endrick recebeu a assistência do Rony e fez o gol para diminuir para o Palmeiras. Na reta final, o Lázaro fez o gol de empate e nos acréscimos, Luiz Guilherme, com a assistência do Lázaro, virou para o Palmeiras. O Palmeiras aí, nesse momento, liderando o grupo F com 7 pontos na Libertadores. Na Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Danúbio por 1-0, né? Tinha goleado as 2 primeiras rodadas contra o Sportivo Ameliano e o Raio Zuliano. Dessa vez ficou numa vitória magra para cima do Danúbio, 1-0. Gol de Madison para o Furacão, jogando muito e indo muito bem na Sul-Americana, 100% de aproveitamento e saldo de 10 gols. O Red Bull Bragantino pegou o Sportivo Luquenho e venceu por 2-1. Né? Abriu 2-0, Thiago Borbas e Gustavo Neves. E o Marcelo Ferreira ainda fez o gol, botou fogo no jogo na reta final para o Sportivo Luquenho. Mas o Red Bull Bragantino conseguiu sua segunda vitória, tinha perdido para o Racing na rodada passada, está atrás apenas do próprio Racing no grupo. Está em segundo lugar, se classificando nos playoffs pré-oitavas de final. Na quinta-feira, véspera do dia que estou gravando esse vídeo, vai sair no sábado provavelmente o vídeo, né? E eu estou gravando na sexta. Na quinta, o São Paulo venceu o Barcelona, convencendo, o povo gostou aí do início de trabalho do Zubeldia, que assumiu aí o São Paulo no lugar do Thiago Carpini. São Paulo com gol de Caleri e de Alisson. Fez 2-0 no Barcelona de Guayaquil. O Fluminense empatou 0-0 com o Cerro Porteño, né? Um resultado aí abaixo das expectativas do Fluminense, que teve muita posse de bola, mas finalizou menos que o Cerro Porteño. No momento é o líder do grupo, 5 pontos. O Cerro Porteño Colo-Colo tem 4, o Aliança Lima tem 2. O atual campeão aí ainda pouco convincente em meio de muitas polêmicas aí com o John Kennedy, com os outros jogadores aí que estavam na festa, na concentração, afastados. Delfim Internacional, 2-1 para o Internacional, primeira vitória do Colorado, treinado por Eduardo Cudê na Sul-Americana. Tinha empatado os 2 primeiros jogos com 0-0 e o Inter conseguiu vencer o Delfim. Foi um jogo bem interessante, eu comentei esse jogo no Dimensão Esportiva. O Inter
no começo estava ali tentando se impor, mas os dois times com muita vontade de atacar, né? Isso foi muito legal. Os dois times com ímpeto de fazer gols em primeiro lugar, né? Não se defender principalmente, sim. O ataque com linhas altas, com o Internacional obviamente mais cadenciado, um Delfim com mais bolas longas, menos trabalho de bola bem desenvolvido, mais um Inter bem mais convincente do que nos últimos jogos. Eu acho que ainda tem muito a evoluir, não é para precisar colocar linha de 5 lá atrás, né, 3 zagueiros para se segurar contra o Delfim, esse elenco que o Inter tem, mas ainda assim dá para se ver evolução, né, desse time que teve mais 70% de posse de bola contra o Belgrano e contra o Real Tomaiapo e não conseguiu fazer gol. Então, nós vemos aí uma melhora do Inter, com o René, que jogou muito bem, seguro, defensivamente na maior parte do tempo, e dando assistência com um belo passe para o Wesley. O Wesley também se destacando aí, sendo um dos atacantes mais produtivos desse time do Inter super estrelado, ele que veio meio que embaixo do Cruzeiro. Gostei da atuação do Internacional, vemos evolução desse time aí nos últimos jogos. Mas ainda tem mais a evoluir. O Borré desencantou aí na cobrança de pênalti, né? Também foi o autor do gol do Inter, que abriu aí 2-0. O Luiz Castro, não aquele, mas o Luiz Castro diminuiu para o Delfim. E o Fortaleza, 4-2 para cima do Boca Juniors, resultado histórico realmente para o Leão do Psi, que começou muito bem nos dois tempos. No primeiro e no segundo tempo, o Fortaleza foi para cima do Boca logo de cara, né, fazer aquela pressão inicial muito forte e conseguiu os gols cedo, né, nas duas etapas. O Lucero fez aos 4 minutos no primeiro tempo, depois o Merentiel empatou aos 21, o Boca cresceu na reta final do primeiro tempo, foi o melhor momento do time argentino, mas na volta do intervalo, foi logo de cara, 51, né, aos 6 minutos. Lucero de novo, aos 10 minutos, Pikachu, aos 18 minutos, Pikachu de novo, 3 assistências do Pochettino, inclusive, 2 para o Lucero, 1 para o Pikachu, e aí já estava 4-1 para o Fortaleza, esse início avassalador do segundo tempo, com muitos problemas no setor defensivo do Boca Juniors, principalmente do lado esquerdo. Sarati não achou o Pikachu nas costas dele em nenhum momento, o Lema também não fez um grande jogo, e o Boca depois foi meio que equilibrando o jogo, mas o Fortaleza também foi mais se segurando. O Zenon, né, que faz o segundo gol, entrou bem, ajudou o Boca a ter um pouco mais de volume de jogo, mas não foi exatamente uma pressão, né? O Fortaleza estava bem tranquilo no jogo e conquistou essa vitória épica para cima do Boca e tá 100% nesse grupo, né? Então deve também classificar direto para as oitavas de final, porque assim, mesmo que o Fortaleza perca em La Bombonera para o Boca Juniors, né, o que ainda teria que acontecer para o Fortaleza perder esse primeiro lugar? O Fortaleza vai pegar a Trinidense Nacional Potosí. Por mais que em Potosí tenha a altitude, vamos dizer que empata contra o Nacional Potosí, como o Boca empatou, e ganha do Trinidense, aí tá tudo empatado, né, considerando que o Boca também ganha do Trinidense e do Potosí, teremos aí o saldo de gols para definir. O saldo de gols do Fortaleza é absurdo, contra o do Boca, que nesse momento é negativo. Então o Fortaleza está bem encaminhado, então teria que Fortaleza ir muito mal contra a Trinidense Nacional Potosí para não se classificar em primeiro nesse grupo, o que é pouco provável. Então, diz aí nos comentários o que tu achou dessas partidas de Libertadores e Sul-Americana, diz o que tu ainda espera das próximas rodadas, coloca nos comentários tua opinião sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para os seus amigos darem a opinião deles também, que o YouTube vai recomendar muito mais o canal que Canal para você. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, lá a gente bota quando tem vídeo novo, manda o link para você, bota nos stories principalmente. E é isso, tchau!